Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de postagem de vídeos. Hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, e o primeiro vídeo hoje vai ser de ciências. Nós já iniciamos o capítulo 7, né? Nós vamos falar aqui, estamos falando, né, sobre os materiais e suas transformações. Eu deixei um exercício que nós iremos corrigir na próxima live. E aí eu vou dar continuidade aqui então, na sequência, nós vamos abrir o livro lá na página 66 e nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos materiais. Então peguem o marca-texto de vocês e me acompanhem aí. Os materiais se diferenciam pelas suas características. Quando analisamos um pedaço de madeira, um pedaço de plástico e um pedaço de metal, por exemplo, podemos perceber que são materiais diferentes, tanto na aparência quanto em outras características, como a capacidade de resistir a um impacto e de ter a textura lisa ou áspera. Por terem características diferentes, os materiais podem ser úteis para diversas funções. Então, nós vamos grifar esse primeiro parágrafo todo, porque aqui está falando das características dos materiais e de como eles podem ser diferentes. Exemplos aí de materiais feitos de madeira, de metal ou de plástico. Podem ser com texturas ásperas ou texturas lisas, então vai depender do tipo de material. Então nós vamos grifar esse parágrafo todo, de os materiais até funções. No segundo parágrafo, nós vamos falar o seguinte: conheça a seguir algumas características dos materiais. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre resistência, sobre elasticidade, vamos falar também de plasticidade e de inflamabilidade. Então vamos lá. Resistência a impactos. Alguns materiais são pouco resistentes a impacto e assim os objetos feitos deles se quebram mais facilmente, como os copos de vidro. Outros materiais são bem resistentes a impactos, como por exemplo o metal de que é feito uma colher. Então olha só, tá os dois exemplos aqui na figura. O vidro de que é feito um copo pode ser pouco resistente a impactos, diferente do metal resistente a impacto de que é feita uma colher. Se deixarmos cair um copo de vidro no chão, com certeza ele irá se quebrar. Ao contrário da colher, se ela cair ao chão, deixarmos ela cair, ela não vai quebrar, ela não vai sofrer nenhuma alteração, porque o material de que ela é feita é mais resistente a impactos. Então nós vamos grifar aqui o resistência a impactos. Abaixo nós vamos falar da elasticidade. A palavra elasticidade já lembra a palavra elástico, né? Aquilo que vai se esticar. Então olha lá, essa é uma característica de um material de ser deformado e voltar à forma original. Os elásticos podem ser esticados e depois voltam à sua forma original. Alguns tipos de plástico e de borracha fazem parte dessa composição das gominhas e dos elásticos e dão a eles essa característica de elasticidade. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra elasticidade, é que vai esticar, aquele material ele vai esticar e ele vai voltar à sua forma original, tá? Então aqui embaixo tem as duas imagens pra gente também. As gominhas de cabelo e os elásticos possuem grande elasticidade. Podem ser esticados e depois voltam à sua forma original. Então vamos grifar aí a elasticidade. Lá na página 67, nós vamos falar da plasticidade. É a característica que um material tem de ser moldado para se transformar em um objeto, adquirindo uma nova forma definitiva.
A argila é um material com grande plasticidade, uma vez que se pode moldá-la de diversas formas, dando origem a potes, panelas e outros vasilhames. O vidro é outro material que tem muita plasticidade quando aquecido. Já um pedaço de metal aquecido pode ser usado, por exemplo, em construções e para fazer panelas. Então, aqui abaixo nós temos a produção de garrafas de vidro, que é um material que possui muita plasticidade. Então, o que vai ser um material que tem muita plasticidade? É uma característica de um material que pode ser moldado para se transformar em um objeto, adquirindo uma forma definitiva. Aí falou pra gente da argila, do vidro e também falou do metal, né? Que ele pode ser usado para fabricação de panelas ou na construção. Então, vamos grifar aí a plasticidade. E agora, a gente vai falar da inflamabilidade, né? Que vai ter a permeabilidade, mas é daqui a pouco. Inflamabilidade é a capacidade de um material pegar fogo. Às vezes a gente vê alguns cartazes, né? Inflamável, cuidado, perigo, inflamável. Então, inflamável é que pode pegar fogo. A temperatura em que o material se queima é chamada de temperatura de combustão. Se colocarmos um pedaço de madeira e uma panela de metal em contato com o fogo, a madeira se queimará rapidamente. Já a panela precisará de um calor muito mais intenso para modificar suas características. Dizemos, portanto, que a madeira é inflamável, ou seja, pega fogo com facilidade. Já o metal com o qual se faz a panela é chamado de não inflamável. Então, olha só, aqui nós temos uma panela, né? A madeira pega fogo facilmente. Já o metal, não. O metal, ele é não inflamável. E a madeira, ela é inflamável. Por que ela é inflamável? Porque ela pega fogo rapidamente. Então, vamos grifar a inflamabilidade. E na página 68, fala pra gente da permeabilidade. A água é a possibilidade de a água se infiltrar no material, ou seja, de atravessar o material, fazendo com que ele fique internamente molhado. Um papel e tecidos feitos de algodão, por exemplo, são muito permeáveis à água. Por isso, quando jogamos água neles, ele se infiltra. Já o plástico não é permeável à água. E quando jogamos água nele, ele não se infiltra, ficando na superfície do plástico ou escorrendo. Um outro material aqui que me veio à cabeça, eu lendo para vocês a permeabilidade à água, é a esponja que a gente lava a louça. Quando você molha a esponja, ela absorve aquela água ali. Então, a água entrou na esponja. Então, a esponja, ela é permeável à água. Já o plástico, não. Quando você molha, a gente vê papel de bala no chão, veio uma chuva, você vê que a água fica empoçada ali no papel. A água não consegue entrar no papel. O papel não absorveu aquela água, porque é plástico, tá? Então, vamos grifar aqui a permeabilidade à água. E vamos falar aqui, vamos mostrar, né? A figura a seguir mostra duas situações em que crianças estão na chuva. Na primeira situação, elas estão com roupas de algodão e, por isso, a água infiltra no tecido. A roupa se encharca e as crianças se molham. Na segunda situação, a criança está usando uma capa de chuva feita de plástico e assim a água escorre pela capa sem infiltrar, mantendo a pele seca. Então tá aqui os dois exemplos, né? As roupas de algodão são permeáveis à água
Já as capas de chuvas feitas de plástico são impermeáveis. É bom a gente guardar essas palavrinhas e os significados delas, tá? Permeável é aquilo que entra água, que a água ela passa através do tecido ou do objeto. Já impermeável é quando a água não entra, ela não filtra ali, tá bom? Condutividade térmica é a capacidade que o material possui de conduzir calor, ou seja, de mudar de temperatura quando entra em contato com alguma fonte de calor. Um material com alta condutividade térmica se aquece rapidamente quando colocado ao fogo e conduz o calor com mais eficiência. O alumínio é um exemplo de material de alta condutividade térmica e, por isso, é utilizado para fazer panelas que se aquecem rapidamente quando colocadas ao fogo. Já um material com baixa condutividade térmica demora mais a se aquecer e é chamado de isolante térmico. O isopor é um tipo de material isolante térmico, mantendo por algum tempo a temperatura do que é colocado em seu interior, por exemplo, mantendo gelados, picolés e bebidas. Então, olha que dois exemplos fantásticos, né? Primeiro da panela de alumínio, que na nossa cozinha tem, que é uma panela que é feito desse material alumínio, porque ele é um bom condutor de calor, ele se aquece rapidamente, né? Então, ele tem uma boa condutividade térmica, né? E isso é bom porque economiza gás. A panela feita de alumínio, ela aquece muito mais rápido, então você gasta menos gás para aquecê-la, porque ele é um bom condutor de calor. Já o isopor é o contrário, ele tem uma baixa condução de calor. Então, por isso que quando a gente vai para o clube ou vai para a praia, a gente gosta de levar o quê? A nossa caixa térmica, né? Que vai funcionar como o isopor. Ela vai manter ali o alimento gelado por mais tempo, porque ela tem uma baixa condutividade de calor. Então, vamos grifar aqui de condutividade térmica até bebidas. Então, é muito interessante, né? Esses dois exemplos aqui, que mostra pra gente o que tem uma boa condutividade térmica, no caso da panela de alumínio, e do isopor, né? Que é um material que tem um isolante térmico, né? Baixo, né? Que vai manter a temperatura do que é colocado lá dentro. Na página 69, vai falar o seguinte: uma caneca de metal apresenta uma grande condutividade térmica e, por isso, quando um líquido quente é colocado nela, sentimos a sua alça quente ao segurá-la. Por outro lado, a cerâmica possui menor condutividade térmica e, quando colocamos um líquido quente em uma xícara de cerâmica, a mão se esquenta menos ao segurá-la. Então, aqui está mostrando pra gente, ó, o metal, que ele é um bom condutor térmico, no caso da caneca feita de metal, e a cerâmica, que é um mau condutor térmico, ou seja, ela esquenta, demora para esquentar, né? Não é como a caneca de metal. Então, a gente vai grifar esses dois exemplos aqui também de condutividade térmica, né? Uma é o metal e a outra é a cerâmica. Muito interessante também. Bom, meus queridos, nós então conseguimos aqui saber as características de alguns materiais, que são a resistência a impactos, a elasticidade, a plasticidade, a inflamabilidade, a permeabilidade, a condutividade térmica. E agora nós vamos fazer os exercícios, que começa lá no exercício 3, no antes de seguir na página 69, até a página 70, exercício 6, tá bom? Façam os exercícios, releiam aqui as características de cada um desses materiais, para que a gente possa estar fazendo os exercícios com tranquilidade, tá bom? Um beijo e até a próxima.